Oi, crianças, tudo bem? Aqui é a Tia Cris e hoje nós vamos falar sobre uma lição muito especial que está na nossa revista Quantas Escolhas, lição 2. Se você já tiver a revista, acompanha aí com a gente. E também essa história está na Palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 13. Você pode reunir a sua família e vocês vão ler essa história porque ela é muito especial. Ela fala sobre Abraão e seu sobrinho Ló. Eles estavam morando numa terra, mas Abraão era um homem que ouvia muito a voz de Deus. Um dia Deus falou para Abraão para ele sair daquela terra, deixar toda a sua parentela e ir para um outro lugar muito especial que Deus tinha preparado para ele. Abraão pegou toda a sua família, sua esposa, seus animais, seus empregados e foi em direção à terra que Deus tinha mandado. Ele também e seu sobrinho Ló, que também levou sua família, seus animais, seus empregados. E eles foram fazendo uma viagem longa até chegar num lugar chamado Canaã. Quando chegou lá, Abraão percebeu que os empregados dele e os empregados de Ló estavam tendo um desentendimento, sabe, crianças? Estavam brigando por causa de espaço, porque eles tinham muitos animais, muito gado, muitas ovelhas. Então, eles estavam brigando, os empregados, para poder resolver onde ia ficar cada animal. Aí, Abraão teve uma ideia. Ele falou para o seu sobrinho Ló: olha, Ló, não é bom que a gente fique brigando e nem que os nossos animais também fiquem nessa situação. Os nossos empregados estão brigando por espaço para os nossos animais. Vamos fazer o seguinte: vamos nos dividir. Você vai para um lado e eu vou para outro. Aí, Ló, espertinho, o que aconteceu? Ele pensou assim, eu vou escolher a terra que está mais bonita, cheia de rios, cheia de árvore, e vou ficar lá com a minha família e os meus animais e os meus empregados. Aí tá. Ló não pediu direção de Deus para tomar essa decisão, foi Ló, e Abraão ficou naquele outro pedaço de terra. E ele foi lá, achou que estava fazendo a boa escolha, sendo que ele foi esperto. Mas ele se achou esperto, né, crianças? Mas ele tinha que ter dado essa oportunidade pro tio dele, para Abraão, porque era mais velho. Ele que tinha que ter o direito de escolher primeiro. Mas ele foi, deu uma de espertinho. Aí foi lá para aquela terra. Aí Abraão ficou. Quando Abraão ficou, Deus viu o coração de Abraão, que sempre queria agradar a Deus. Então Deus falou para ele: olha em volta. Aonde você está, aonde você conseguir enxergar, vai ser toda a terra que eu vou te dar. Você vai ser muito abençoado, você vai ser pai das nações, você vai ter muitos filhos e filhas. Abraão ficou muito feliz quando ouviu a voz de Deus. E ele foi muito abençoado realmente. Já Ló, gente, Ló foi para um lugar e foi se estendendo, chegou perto da cidade de Sodoma, que era uma cidade que as pessoas pecavam muito e ficavam fazendo muitas coisas que deixavam elas distante de Deus. Deus ficou triste com aquela cidade e decidiu destruir aquela cidade. Sabe o que aconteceu com Ló? Ló teve que deixar toda a sua riqueza para trás e fugir com a sua esposa e ir embora com a sua família. Ló não teve sucesso nessa decisão porque Ló não pediu a orientação de Deus, crianças. E a palavra de Deus diz, olha, lá em Provérbios capítulo 3, versículo 5, confie em Deus de todo o coração. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que confiar em Deus e pedir a direção de Deus, porque só assim as nossas escolhas vão dar certo, viu, crianças? Abraão foi muito abençoado pela sua decisão. E hoje eu quero te ensinar, para que a gente possa sempre tomar as decisões certas, orar ao Senhor. Ore sempre com a sua família. Aproveite esse tempo que vocês estão em casa, reúna a sua família, faça oração, cante louvores, leiam a palavra de Deus, que assim vocês vão ser muito abençoados, assim como Abraão foi. Crianças, na nossa lição 2 da revista, se você já tem a revista, você pode abrir e fazer as atividades. A atividade é para colar algodão nas ovelhinhas, que faziam parte dos animais de Ló e de Abraão. E você pode colar papelzinho picado no chãozinho, porque vai representar as terras que eles moraram. Viu, crianças? Façam desse momento um momento muito especial entre família e que vocês sejam muito abençoados e que o domingo de vocês seja maravilhoso na presença de Deus. Fica com Deus, tá? Até a próxima! Olá, crianças, tudo bem?
Eu sou a tia Renata Souto e hoje eu vou dar para vocês a lição número 2 da nossa revista Quantas Escolhas. A nossa lição de hoje é: não seja precipitado. Nós vamos falar de um homem chamado Abrão. Abrão, crianças, é conhecido como o pai da fé. Por que será? Porque ele, crianças, decidiu fazer uma escolha de obediência a Deus. Abrão, ele saiu do meio da sua terra, do meio da sua parentela e foi para uma terra que Deus ainda iria mostrar para ele. Sabiam disso? Então Abrão pegou a sua mulher, a sua esposa Sarai e o seu sobrinho Ló e saíram de uma terra chamada Harã, como está aqui no mapa da tia Renata. Eles saíram de Harã e foram para uma terra que eles ainda não conheciam, Deus ainda iria mostrar. E nessa trajetória, eles foram para uma cidade chamada Canaã. Em seguida, eles foram para Betel, onde Abrão construiu um altar para Deus nessa cidade. E de Betel, eles foram para o Egito. E do Egito foram para Neguebe. E de Neguebe, eles voltaram para Betel. E aí, crianças, em cada cidade por onde eles passavam, eles enriqueciam, eles juntavam mais bens, mais gado, e com isso não tinha mais terra suficiente para caber tantos bichinhos, tantas ovelhinhas, tanto boi. E aí, crianças, os pastores desse pasto, desse gado, começaram a brigar. Eles começaram a brigar. E aí, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 13, do versículo 7 ao 13. Vamos ler com a tia? A Bíblia diz assim: por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia, Abrão disse a Ló: nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o Vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Então, crianças, Abrão, ele não gostava de briga, porque a gente não resolve as coisas brigando, não é mesmo? Tudo a gente tem que conversar. E aí Abrão chamou seu sobrinho Ló para conversar com ele. E Abrão falou: Ló, você escolhe o lado que você quer ir. E Ló, crianças, olhou para aquela terra do Vale do Jordão e escolheu ir para aquele lado. Sabe por quê? Porque ele achou a terra muito bonita. E Abrão foi para o outro lado, para a terra de Canaã, porque Abrão sabia que Deus iria abençoá-lo para onde quer que ele fosse. E assim, eles se separaram. Será, crianças, que Ló pediu orientação a Deus para saber para que lado ele deveria ir? Será que ele pediu isso a Deus? Essa orientação? Eu acho que não. Eu acho que Ló tomou uma atitude precipitada. Ele viu aquilo que era bonito e resolveu ir.
E aí, crianças, uma coisa muito ruim aconteceu logo depois, porque os reis daquela região estavam brigando muito. E com isso, eles saquearam as cidades. Ló perdeu todos os seus bens, ficou sem nada e ainda foi preso. Olha que coisa triste. E Abrão ficou muito feliz naquela terra de Canaã, porque Abrão, ele consultava a Deus. Ele perguntava ao Senhor o que ele deveria fazer, que atitude ele deveria tomar. E assim Deus o abençoou ricamente, crianças. E é assim que nós devemos fazer. Vocês pedem orientação a Deus ou vocês fazem escolhas precipitadas? Vamos refletir sobre isso? A tia trouxe um versículo da nossa lição. Vamos ler com a tia? Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Provérbios 19:2. Muito bem. Essa palavra é para ficar no coração de vocês. E a tia pede para quem tiver a revista do nosso trimestre, a revista nova, que faça a lição número 2, tá bom? E eu deixo um grande beijo para vocês. Que Jesus abençoe muito vocês. Um beijo e até a próxima. Olá pessoal, a paz de Cristo seja em seu coração neste dia. Eu sou o professor Paulo e nós vamos estar com você neste dia falando sobre a lição de número 2 da nossa escola bíblica dominical da classe de 9 a 11 anos. E eu quero convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo de número 6, no versículo de número 2. Pegou a sua Bíblia aí? Então, vamos ler? Já achou? Rápido como um relâmpago? Então, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Eu pergunto a você, você sabe o que é o templo? Você conhece a história do tabernáculo? Com certeza, né? Você conhece a história do tabernáculo. Na lição de número 1 foi falado sobre o tabernáculo. E hoje nós vamos falar sobre a nova casa de Deus. Um projeto que o Senhor colocou no coração do rei Davi para estabelecer um lugar fixo de culto ao Senhor. Esse texto que nós lemos, ele fala sobre a construção do templo, no momento da inauguração do templo. O rei Salomão, sucessor de Davi, no momento da inauguração do templo, ele fala ao povo e ele vê ali a glória do Senhor enchendo todo aquele lugar ali, aquela construção, no momento que a arca é colocada no lugar santíssimo. E nós vemos ali que Deus, ele se faz presente naquele lugar. Ele, através da fumaça, enche todo o templo e depois, após Salomão falar ao povo e orar, fogo desce do céu e queima todo o holocausto, a oferenda ao Senhor. Mas eu pergunto a você, Deus, ele precisa de um lugar para habitar? Claro que não. Deus, ele não precisa, porque Deus é Espírito. E ele está em todos os lugares, em todo momento, Deus está. Mas, pela sua infinita bondade, ele um dia decidiu habitar no meio de nós. Como nós vimos na lição de número 1, ele fala com Moisés. Moisés, construa um tabernáculo. Isso no meio do deserto, né? E como nós vimos na lição de número 1, o tabernáculo ele era uma construção móvel. Por quê? Deus estava orientando o povo
à terra prometida através de uma nuvem que durante o dia se movia e uma tocha de fogo, né? À noite. Quando aquela nuvem se movia, a nuvem que estava sobre o tabernáculo se movia, era o momento do povo partir. Até que um dia chegaram à terra prometida, tomaram posse de todo aquele lugar, assim como Deus havia ordenado, e passando mais de 400 anos, o povo já estabelecido, já na época dos reis, né, Saul, e logo em seguida veio Davi, e Davi já havia estabelecido ali o seu reinado, ele já havia conquistado a terra, e então ele decide construir um lugar para que o povo pudesse, aonde estivesse, enviar as suas orações. Aonde o povo estivesse, o povo se voltava em direção àquele lugar e saberia que eles estariam direcionando aonde estava a presença de Deus. Hoje, nós temos a igreja. A nossa igreja, nós nos reunimos, nós adoramos ao Senhor, sabemos que Deus, Ele está no meio de nós, assim como ali Davi tinha esse desejo de Deus estivesse num lugar fixo ali, para que todo o povo pudesse congregar. E ele tentou construir o templo, mas Deus não permitiu. Por quê? Porque Davi, ele tinha sangue em suas mãos. Como assim sangue nas mãos? Ele era um guerreiro, era um homem de batalhas, ele lutou muitas guerras. E por isso, Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Mas pela sua misericórdia, pela sua bondade, ele prometeu a Davi que o seu sucessor iria fazê-lo, iria construir o templo. Veja só o que acontece. Davi teve esse desejo no seu coração de construir algo para o Senhor, algo muito bom, correto? Às vezes a gente também tem desejo de fazer coisas para Deus, na casa de Deus, na obra de Deus. E nós vemos que muitas vezes acontece um impedimento. Então, nós ficamos tristes e às vezes até podemos paralisar, né? Não vamos desistir de fazer aquilo ali na casa de Deus, aquela obra tão especial. Mas Davi, ainda assim, não tendo o aval de Deus para construir o templo, ele fez algo muito importante, que é um exemplo para nós. Ele preparou tudo para que o seu sucessor, o seu filho Salomão, pudesse construir com rapidez. Salomão ainda, como diz a palavra, era tenro, ele era jovem, ele é provavelmente uma criança, mas ainda assim Davi, ele manda lavrar pedras que futuramente seriam encaixadas, ele separa madeira, separa ferro, ouro e bronze e muitas outras coisas para que pudessem construir o templo. E passados os anos, cumpre-se esse desejo de Davi. Davi faleceu, Salomão assume o reinado de Israel e ali ele começa, após o seu 4º ano de reinado, ele começa a construção do templo, que vai durar mais 7 anos, essa construção. E ele faz algo ali muito lindo, muito excelente. E ali, naquele templo, ele aproveita somente do tabernáculo a Arca da Aliança. A única coisa que não foi reconstruída foi a Arca da Aliança. Era aquela mesma arca que foi construída lá no tabernáculo. E após eles construírem tudo pronto para a inauguração, eles colocam a arca dentro do tabernáculo e o tabernáculo se enche de fumaça com a presença de Deus que nem os sacerdotes conseguiram
trabalhar ali dentro do tabernáculo. Então, Salomão, ele ora ao Senhor, fala ao povo, conclama todo o povo, ali o povo todo reunido, e fala ao povo fala sobre o que Deus havia prometido. Deus havia prometido estabelecer o reinado de Davi, seu pai, e ele ora ao Senhor e o fogo cai. É interessante que a gente vê 3 passagens, né, na Bíblia, quando nós falamos a respeito da questão do tabernáculo. Nós vemos lá Moisés, quando eles acendem ali o altar do holocausto. É Deus que acende o altar do holocausto. Deus faz fogo cair do céu e acende o altar do holocausto. E quando Davi, ali ele compra a terra para construir, o local seria construído o templo, ele faz um altar, Deus manda fogo do céu e acende o altar. E a mesma coisa acontece quando é inaugurado o templo. Deus manda fogo do céu e confirma ali que ele estava se agradando daquele momento. E assim deve ser na nossa vida, porque os anos passaram, os templos, né, foram destruídos por causa das guerras, houve a reconstrução do templo no tempo do rei Herodes, mas mesmo assim, nós devemos lembrar de uma coisa muito importante, que Deus, ele continua habitando no meio de nós. Sabe aonde? Na nossa vida. Na nossa vida. Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus, habitação do Senhor. Se nós amarmos ao Senhor e obedecermos tudo o que Ele disser, Ele vem e habita em nós. Você quer ser templo do Espírito Santo? Quer ser templo de Deus? Eu sei que a gente tem muitas dificuldades, muitos problemas. É claro, uma obra sempre tem problemas. Nós estamos em construção. Até chegarmos à perfeição, lá no céu, vamos ter muitas dificuldades, muitas lutas. Mas Jesus, Ele nos faz mais do que vencedores. Isto se nós quisermos. Então, não desista. Não deixe que nada venha trazer tristeza ao teu coração. Se você deixar Jesus habitar na sua vida, se você deixar Ele fazer com que o seu coração seja o lugar da sua presença, você vai ver que a sua vida vai ser maravilhosa. Então, nesse dia, entregue a sua vida ao Senhor, diga sim para o Senhor Jesus. E neste momento eu quero orar por você e com você. Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por cada vida aonde nós estamos alcançando, Senhor, qualquer lugar, Senhor, deste planeta. Ó Deus, onde a Tua palavra esteja sendo ouvida, que neste momento, esta pessoa que aí está, seja alcançada por Ti, Senhor. Tenha o seu coração transformado, restaurado, traz a alegria, traz a paz, traz a tranquilidade. Repreende, Senhor, todo o mal, toda a enfermidade e, Senhor, principalmente não deixe que as notícias ruins venham a alcançá-los, mas que eles sejam realmente templo do Teu Espírito, Tua habitação, Senhor, a quem Tu guarda, a quem Tu protege e a quem Tu traz paz. Muito obrigado, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e continue com a gente na Escola Bíblica Dominical, tá ok? Um abraço.